A Vera e o Nuno foram dar um passeio a pé. Ao repararem num mar quilométrico colocado na berma da estrada, resolveram controlar o tempo e o espaço percorrido. Serviram-se de um bloco para registro de valores e de um relógio para a contagem do tempo. Ao fim de algum tempo, pararam para descansar e observar os valores registados. Curiosamente, verificaram com alguma surpresa que tinham demorado sempre o mesmo tempo para percorrer a mesma distância. Os nossos amigos concluíram que tinham feito o percurso a uma velocidade constante. Observemos novamente a tabela. Se fizermos o quociente ou razão entre o espaço percorrido e o tempo gasto para o percorrer, obtém-se sempre o mesmo resultado. Quando isto acontece, diz-se que as duas grandezas são diretamente proporcionais e ao quociente entre elas chama-se razão da proporção ou constante de proporcionalidade. Duas grandezas ou variáveis são diretamente proporcionais se é constante o quociente ou razão entre elas. A esse quociente chama-se constante da proporcionalidade. Vejamos agora o que aconteceu no caminho de regresso a casa. A Vera e o Nuno procederam de forma semelhante, embora tenham escolhido outro percurso. Os registros obtidos foram bastante diferentes. O caminho era mais acidentado e eles estavam já cansados. Neste caso, se fizermos as razões entre os vários pares de valores, já não obtemos sempre o mesmo resultado. Isto significa que não existe proporcionalidade direta entre o espaço e o tempo.
Bem elucidativa é a representação gráfica de cada uma das situações. Sempre que duas grandezas são diretamente proporcionais ao representar graficamente os pares de valores correspondentes, obter-se-á sempre pontos que pertencem todos à mesma reta. Se as grandezas não forem diretamente proporcionais, os pontos obtidos já não pertencerão todos à mesma reta. Como resolver então problemas em que se possa afirmar que existe proporcionalidade direta entre as duas grandezas intervenientes? Verificamos já que nesse caso o quociente entre as duas grandezas é sempre o mesmo. Então, é verdadeira a igualdade entre todas as razões. Poderíamos, assim, prever o que aconteceria se os nossos amigos prolongassem o passeio, por exemplo, mais 5 minutos desde que mantivessem o mesmo andamento. Teríamos então uma equação do tipo das proporções de resolução já conhecida, pela qual chegamos a um resultado de 4.200 metros. As regras da proporcionalidade direta são também indispensáveis para a elaboração de mapas. É frequente encontrarmos mapas da mesma região com dimensões diferentes. No entanto, existe sempre proporcionalidade direta entre as distâncias reais e as distâncias representadas nos mapas. É a escala que nos orienta na sua interpretação. A escala é a razão entre as dimensões no mapa e as dimensões reais e pode ser de dois tipos, numérica ou gráfica. Sempre que olharmos para um mapa, devemos procurar a sua escala. 1 para 24 milhões significa que a uma unidade de medida no mapa corresponde a 24 milhões de unidades na realidade. Conhecida a escala, podemos calcular a distância real entre duas localidades representadas no mapa. Por exemplo, será fácil determinar o comprimento máximo da ilha de São Jorge representada na escala de 1 para 500 mil. Medindo o comprimento da ilha, obtivemos 10,9 centímetros. Bastará então escrever a proporção adequada, cuja resolução nos dará o valor procurado. O comprimento da ilha é então 54,5 km. Situação idêntica é da construção de edifícios. Para construir um edifício, é necessário ter uma planta onde estão representadas as dimensões das suas fundações e pilares. Na planta figura também uma escala, neste caso 1 para 50. É através dela que se calculam as distâncias que vão ser marcadas no terreno. Vejamos como. Medindo a distância entre dois pilares representados na planta, obteve-se 22,4 centímetros. A quanto corresponderá essa medida no terreno? Para o sabermos, terá de ser resolvida esta nova proporção, que nos dará a medida que deverá ser marcada no terreno, isto é, 11,20 metros.
procede-se de forma análoga para todas as dimensões necessárias. Depois de feitas todas as marcações, pode então dar-se início à construção. As regras da proporcionalidade direta aplicam-se ainda na resolução de problemas que envolvam percentagens. Em ocasiões como esta, os artigos são vendidos por preços mais baixos, sendo o desconto indicado em percentagem. Quando se diz que um artigo tem 20% de desconto, significa que em cada 100 escudos se descontam 20 escudos. Uma percentagem é então uma razão de consequente 100, variando o antecedente de acordo com a percentagem que se pretende. Existe, portanto, proporcionalidade direta entre o preço do artigo e o desconto de que ele beneficia. Podemos agora calcular qual é o desconto oferecido neste artigo. Ele será obtido através da resolução de uma proporção semelhante às anteriores. O preço de venda do artigo após o desconto será então de 4.800 escudos. No nosso cotidiano surgem frequentemente situações que nos exigem a aplicação correta das regras da proporcionalidade direta. O café, a cevada e a chicória são normalmente os constituintes de uma mistura de café, variando as suas quantidades de marca para marca. Observa a embalagem dos cafés Aroma. Ela contém a mistura rica, cuja composição está indicada no rótulo, bem como o seu peso total. Com estes dados, propomos-te que calcules como representar em percentagem a quantidade de cada um dos seus componentes. Como pudeste observar, são muitas as situações do dia-a-dia às quais está associada a noção de proporcionalidade direta. Poderás agora rever as situações apresentadas e tentar resolver outras, consolidando e aprofundando os conhecimentos adquiridos.